hein, gato? Tá atento. Oi? Tá bom. Tá o reloginho? Deixa eu ver. Top, né? Top som. Isso. Boa noite, povo. A graça e a paz em Cristo. Estamos começando a nossa live sobre a soberania de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Nesse momento nós vamos orar para dar início aos nossos estudos. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Nós te rendemos graças, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor, ó Pai Santo, dê um bom momento, ó Deus, na tua presença. Que, ó Deus, a Tua palavra possa falar ao nosso coração, que nós possamos encontrar, ó Deus, consolo em tudo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito, que as questões, ó Pai, que estão diante de nós, as circunstâncias que estão diante de nós, que isso não possa abalar a nossa fé, que nós possamos, ó Deus, ser perseverantes na Tua palavra, amando, sobretudo, Pai Santo, a Tua palavra, tendo intimidade contigo, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai Santo, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é a nossa fortaleza e que em Ti nós podemos confiar e descansar, ó Pai. Portanto, conduza os nossos corações nesse momento, ó Pai Santo, que nós estamos entregando ao Senhor. Ser com os nossos irmãos da Igreja Batista Central Itaquera, bem como com aqueles também, ó Pai Santo, que porventura participarão desse momento de estudo bíblico. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Espero que vocês estejam bem, debaixo da graça de Deus. E hoje eu consegui fazer uma configuraçãozinha melhor aqui. Eu acho que você vai aproveitar mais o estudo dessa noite, não só dessa noite, mas aqueles que virão aí no futuro. Amém? Quando nós estudamos, eu queria introduzir hoje a nossa aula fazendo uma pergunta. Do que vale a gente estudar tanto a Bíblia, né? Qual o proveito que a gente tem de ter tanto conhecimento sobre a Bíblia ou sobre qualquer outra doutrina que a gente possa conhecer? Quando a gente fala sobre a natureza de Deus, como é que Deus se relaciona com a humanidade, quando a gente pensa sobre a natureza do ser de Deus, geralmente nós vamos entrar num mar profundo de várias questões, de várias configurações, de vários elementos diferentes. E aí a gente fica perguntando, para que vale tanta ciência, para que vale tanto conhecimento? Por que será que eu não fico com as pequenas coisas que eu aprendi sobre a fé cristã? Por isso que nós precisamos dar a seguinte resposta para quantidade absurda de ensino que a gente absorve. Não vale a pena a gente apenas conhecer qualquer doutrina de Deus ou apenas conhecer a palavra de Deus, do que vale nós estudarmos sobre
a soberania de Deus? Qual o proveito que isso traz para nós? Então a gente precisa pensar em aplicação. Como que nós podemos aplicar a soberania de Deus na nossa vida? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu acho muito válido, de fato, a gente ler a Bíblia uma vez, duas vezes, a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa. E eu já vi muitas pessoas realmente dizendo que foram, pela graça de Deus, elas foram presenteadas com a energia de poder ler toda a Bíblia. E, de fato, a gente precisa estimular a leitura bíblica de forma completa. Mas eu penso o seguinte, né? O que vale mais, a gente ler a Bíblia inteira ou nós aplicarmos aqueles poucos versículos que nós conhecemos na nossa vida? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, não vale a pena nenhuma nós termos conhecimento bíblico se a gente não aplicar isso ao nosso coração. A gente não sai do lugar, a gente patina. A gente está cheio de informação, a gente está cheio de conteúdo, mas a gente não tem aplicação nenhuma na vida. E é muito comum a gente ouvir, né, que a igreja de alguma forma não está preparada para poder falar de Cristo, ou para poder discipular, ou para poder cumprir com a missão do Senhor Jesus Cristo. É muito comum, às vezes, a gente passar muito tempo na igreja, escutando, e mesmo assim a gente ter o sentimento, não só o sentimento, mesmo assim a gente dizer que nós não estamos preparados para poder fazer a missão de Jesus. A questão é, o preparo para a missão de Jesus, ele acontece também não só no momento da teoria, no momento da sala, no momento de ensino, mas também no campo. Então, quando você aprende uma doutrina nova, quando você aprende um versículo novo, quando você aprende algum estudo específico da Bíblia, para que você realmente absorva todo esse conteúdo, agora você precisa fazer o quê? Você precisa praticar. Não adianta você conhecer todas as técnicas de evangelismo se você não for para a rua, se você não obedecer o ID e praticar aquilo que Jesus Cristo está pedindo para que você faça. Só na prática, depois do conteúdo teórico, é que você realmente vai conhecer e você vai aplicar na sua vida tudo aquilo que você aprendeu. E a melhor parte, a parte que dá mais contentamento para a gente, é a parte da prática, quando a gente sai desse mundo teórico e começa a realmente exercer a prática. Então, para que você tenha uma plenitude, para que Deus ele se manifeste plenamente no seu coração, você precisa sair da onde você está e começar a fazer aquilo que Deus pediu para que você faça. Então, para que você aproveite, para que você viva a soberania de Deus na sua vida, você agora precisa praticar isso. Não adianta nada saber que Deus é soberano, que você é responsável. Não adianta nada a gente tentar ficar elucubrando aqui sobre a Bíblia ou sobre outras questões, se você não pratica isso. Isso não vale de nada. É o que Tiago fala pra gente, né? A gente não deve ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas a gente deve ser o quê? Praticante. Muito crente apenas ouve e pouco pratica. E aqueles que escutam são até crentes, aqueles que absorvem conteúdo são até crentes, são salvos em Jesus Cristo, vão para o céu, mas aqueles que na verdade crescem no reino de Deus, na maturidade cristã, são aquelas pessoas que saem do mundo teórico e começam então a praticar, ok? Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso, como que a gente pode aplicar a soberania de Deus na nossa vida, diante de tudo aquilo que a gente já ouviu, diante de tudo aquilo que a gente já disse, diante de tudo aquilo que a gente já aprendeu, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como que isso pode se fazer verdade na nossa vida? Aí eu trouxe, então, aqui alguns textos para a gente poder pensar nessa noite e depois a gente vai fazer algumas perguntas lá de verificação para ver se a gente realmente está praticando a soberania de Deus na nossa vida. Vamos ver como é que Jó, como é que Daniel pensaram sobre a soberania de Deus. Quando Jó teve aquela experiência que nós conhecemos, né? Aquela experiência de perder sua família, quando Daniel teve a experiência das visões de Deus, também a gente vai ver um pouquinho aqui de Isaías, quando Isaías teve aquela visão de Deus
quando Isaías foi chamado por Deus, a gente vai perceber que Jó, Daniel e Isaías, assim como outras pessoas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente vai perceber que aquelas pessoas elas tiveram uma reação, elas não ficaram inertes diante da presença soberana de Deus na vida deles. Então vamos ver um pouquinho aqui. Eu trouxe aqui esse primeiro texto, lê comigo aí, ó. O texto que está lá em Jó, capítulo 42, verso de 5 a 6. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Vamos ler de novo? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. A gente pode perceber que quando tudo aquilo acontece na vida de Jó, quando ele perde seus bens, quando os seus amigos agora começam a tentar descobrir qual era o possível pecado na vida de Jó, que levou Jó a ficar daquela forma, a gente vai perceber o seguinte, que depois desse longo período de sofrimento de Jó, Jó começa a questionar a Deus, Jó começa a perguntar, por que isso está acontecendo comigo, se aos meus olhos eu não sou uma pessoa tão ruim assim, se aos meus olhos eu faço tudo aquilo que eu acredito que é justo para o Senhor, porque tudo isso está acontecendo na minha vida. E Jó começa então a questionar duramente ao Senhor sobre a sua situação. Então, num determinado momento, o Senhor ele se apresenta para Jó, dizendo para Jó o seguinte: Jó, quem é você para perguntar aquilo que eu faço? Né? Onde é que você estava quando eu criei o cabrito da montanha? Onde você estava quando eu estabeleci a criação? E Deus então vai dizer o seguinte para Jó: quem é você para poder me questionar? Dá uma olhada em quem você é e dá uma olhada em quem eu sou. E Deus não dá todas as respostas para Jó. Deus não explica necessariamente quais são os motivos pelo qual Jó estava passando por aquela situação. Deus, na verdade, diz para Jó o seguinte: olha o seu lugar e olha o meu lugar. Quando então Deus fala com Jó, Deus mostra quão grande ele é, quão soberano ele é, qual é a atitude de Jó. Jó agora está dizendo o seguinte: Senhor, eu tinha ouvido falar de ti, ou seja, eu te conhecia, já o tinha como Senhor, e eu tinha um conhecimento limitado sobre a sua natureza. Mas agora os meus olhos estão te vendo. O que Jó está dizendo? Que Jó conhecia um pouquinho do Senhor, só um pouquinho, uma gota no oceano. Jó só conhecia a ponta do iceberg com relação à natureza de Deus. Mas agora Jó conhecia Deus um pouco mais, de forma mais profunda. Ele não só ouvia falar do Senhor, mas agora ele via o próprio Senhor. E qual foi a reação de Jó diante da percepção que ele teve da soberania de Deus na vida dele? Ele disse o seguinte: eu me arrependo e eu me menosprezo. Jó se humilha. Jó agora ele está arrependido de tudo aquilo que ele pensou sobre Deus, de tudo aquilo que ele falou sobre Deus. E ele diz o seguinte: agora eu tenho que me submeter ao pó da cinza. Jó agora ele se humilha. Então, quando a gente se depara com a soberania de Deus, nós temos que nos humilhar diante desse Deus soberano que está diante da gente. Nós não temos todas as respostas que os nossos corações anseiam diante das circunstâncias que estão à nossa volta. Como que nós podemos consolar o coração de uma mãe que perde o seu filho pela violência? Como que nós podemos consolar o coração das pessoas que perderam seus entes queridos durante esse momento de pandemia? Como que nós podemos consolar o coração de um pai que perde o seu emprego e que agora ele perde o sustento da sua família? Então, do ponto de vista humano, não há como nós consolarmos essas pessoas. Isso é um fato, mas quando Deus se apresenta diante de nós, a gente deve se humilhar, porque nem todas as coisas estão reveladas a nós.
E o pouquinho que a gente escuta de Deus e o pouquinho que a gente vê de Deus, que a gente enxerga de Deus, isso só é suficiente para que a gente se humilhe diante dele. Então, querido, nada dessa teologia de determinar, nada dessa teologia de não aceitar, muito pelo contrário. A nossa teologia deve ser de quê? Deve ser a teologia semelhante à teologia de Jó, da gente se submeter a essa soberania do Senhor, da gente se humilhar no pó, na cinza, da gente agora, de alguma forma, trazer menosprezo a nós. Quando a gente conhece quem é Deus, certamente nós nos menosprezamos, nós nos diminuímos diante do Senhor. Eu me recordo de uma oração, e eu já falei isso em algumas vezes, eu me recordo de uma oração em que uma irmã, ela viu uma determinada situação difícil e ela disse o seguinte, num culto de oração: Senhor, se eu tenho algum crédito com o Senhor, que o Senhor mude essa situação. Se eu tenho algum crédito com o Senhor, que o Senhor traga essa bênção. Se eu tenho algum crédito com o Senhor, que o Senhor possa fazer com que essa situação ruim se transforme em uma situação boa. Esse aqui que vos fala já ouviu essa oração. Aí eu fico me perguntando, será que de fato nós temos algum crédito com Deus? Será que a gente pode produzir alguma coisa boa com Deus? Para a gente ter algum crédito para que a gente reclame dele alguma benesse para a nossa vida? Não temos nenhum crédito diante de Deus. A gente pode ver isso na experiência de Jó. Quando Jó se depara com a soberania de Deus, quando Jó está mesmo naquele momento de dificuldade da vida dele, e ele começa a questionar e Deus se apresenta para ele, o que Jó faz? Jó não pede para que Deus restitua a vida dele. Jó não pede para que ele saia daquela situação. Muito pelo contrário, Jó se humilha. Jó estava com a vida quebrada, com o corpo cheio de chagas, com a mulher dele buzinando no ouvido dele, os filhos deles estavam mortos, Jó tinha perdido sua riqueza. Agora, quando Deus se apresenta, Jó não vai reclamar. Jó não diz para ele assim, ó, Senhor, se eu tenho algum crédito contigo, restaura aquilo que eu perdi, restitui. Lembra daquela canção? Restitui, Senhor, aquilo que é de meu direito. Jó não fez essa oração. Jó se humilhou, ele se prostrou diante do Senhor e ainda ele diz o seguinte: eu me arrependo, eu menosprezo aquilo que eu pensava e aquilo que eu disse do Senhor. Então, a soberania de Deus, ela deve produzir humildade no seu coração. A soberania de Deus deve produzir humildade no nosso coração. A soberania de Deus deve produzir desprezo de nós mesmos diante desse Senhor que é dono do céu e dono da terra. É isso que a soberania de Deus deve produzir. Ela não produz em nós vitória, ela não produz em nós bênção, ela não deve produzir em nós soberba, ela não produz em nós direito, ela não produz em nós autojustiça. Muito pelo contrário, a soberania de Deus deve envergonhar a gente de quem nós somos, diante desse Deus que está sobre nós. A gente pode aprender isso na Bíblia com o exemplo de Jó. Vamos dar mais um exemplo aqui, o exemplo de Isaías. A gente está lendo aqui agora Isaías capítulo 6, verso 5. Então gritei, diz aqui o texto, né? Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vamos ler de novo? Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando ele é chamado para poder profetizar sobre a nação de Israel, ele tem uma visão de Deus e nessa visão ele contempla a glória do Senhor. E qual é a reação de Isaías? Quando Isaías se depara com a majestade de Deus, quando Isaías se depara com a soberania de Deus. O que
produz no coração dele? Qual é a reação que ele tem diante dessa doutrina, diante daquilo que nós temos falado aqui durante esses dias, as terças e as quintas-feiras? Quando Isaías se depara com a soberania de Deus, ele diz: ai de mim, coitado de mim, morri, estou morto. Coitado de mim, eu estou perdido, já estou morrendo. Por que eu estou morrendo? Aí ele se compara diante da natureza de Deus. Por que eu estou perdido? Por que eu estou morrendo? Porque eu sou um homem de lábios impuros e eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu estou perdido. Uma reação de insignificância toma o coração de quem? De Isaías. Ele percebe quem ele é. Ele percebe que ele não tem direito nenhum. Ele percebe que ele não pode determinar nada. Ele percebe que ele é pó, que ele é um homem de lábios impuros, que ele não é digno de ter visto a majestade do Senhor, da qual esse mesmo Senhor chamou ele para executar o ministério. E aí a gente está falando de uma pessoa que foi chamada para ser profeta de Deus. Perceba isso. Ele foi chamado para ser profeta de Deus. E quando Isaías diz, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu já vou perecendo, Isaías está dizendo o seguinte: eu não sou digno de ver o que eu estou vendo. Eu não sou digno de ser essa pessoa pela qual Deus deseja usar. Então, a soberania de Deus ela deve produzir em nós isso, deve produzir ais, deve produzir em nós humilhação, deve produzir em nós deve aflorar na nossa consciência a real natureza de quem nós somos. Somos pessoas pecadoras, somos pobres, somos pessoas de mente impura, ações impuras e palavras impuras. A soberania de Deus deve gerar em nós autoconhecimento, gerar em nós o conhecimento de quem nós somos. Nós somos o quê? Pobres pecadores. Pobres pecadores, dos quais, certamente, ao sermos visitados por Deus, o risco de nós morrermos é muito grande. Isso deve fazer com que a gente, como a gente diz, né, um jargão popular, a soberania de Deus deve fazer com que a gente abaixe um pouquinho a nossa bola. Deve fazer com que a gente tenha um pouco mais de temor diante desse Senhor que a gente obedece, ou pelo menos a gente diz obedecer, mas a soberania de Deus, ela deve fazer com que a gente se humilhe diante desse Senhor do qual nós servimos. Interessante nós pensarmos assim, né? Olha que interessante. O que a gente pode aprender com Isaías? Isaías agora, ele está sendo escolhido por Deus para poder ser profeta do Senhor, boca de Deus em Israel. Então a gente pode perceber que as palavras de Isaías, elas indicam algumas coisas. Uma delas que ele não é digno para poder atender esse chamado em si mesmo, quando ele olha para si mesmo, porque ele é um homem de quê? De lábios impuros. Então eu fico pensando assim, né? Há muitos ungidões por aí dizendo que vem aqui para a minha igreja porque aqui Deus vai te abençoar. Ou receba a minha oração, ou meu lencinho premiado, ou a minha garrafa com água, ou o meu potinho de azeite, porque aqui nós estamos ungindo para que você seja abençoado. Olha só a diferença desses pseudo-ungidos de hoje que nós conhecemos e do verdadeiro ungido de Deus que a gente faz a leitura dele na profecia de Isaías, na própria biografia de Isaías. Essa pessoa, ela não se considera tal. Essa pessoa, ela não traz atributos de unção sobre si mesmo. Muito pelo contrário, reconhecem que são pecadores. Muito pelo contrário, Isaías reconhece que é um mero pecador, que ele mesmo não é digno da vocação da qual Jesus Cristo chamou ele. Ou melhor, da qual o Senhor dos Exércitos chamou ele. Um pouquinho mais à frente desse texto, a gente vai ver que Isaías, ele é purificado pelo Senhor, né? Então Deus escolhe e Deus santifica, Deus purifica as pessoas para que elas possam exercer o seu ministério. Quando o anjo, como a tenaz, ele coloca uma brasa nos lábios de Isaías, simbolizando assim que agora os seus lábios estavam purificados para ele poder
exercer o ofício de profeta de Deus. Então, esse mesmo Deus soberano é o mesmo Deus que escolhe e é o mesmo Deus que capacita as pessoas para poder executar o ministério do qual ele chamou. Então, Isaías, ele tem uma reação, ele tem uma atitude diante da compreensão que ele tem da soberania de Deus. Qual é a compreensão? Que ele é um pobre pecador, que ele já estava entendendo que a qualquer momento ele podia morrer diante da visão que Deus tinha dado para ele. Então, a soberania de Deus, amado, ela deve produzir no seu coração, no meu coração, no nosso coração, aquilo que produziu no coração de Jó. A soberania de Deus deve produzir no nosso coração aquilo que ela produziu no coração de Isaías. Então, crente em Jesus Cristo e orgulho são coisas díspares. Não há como se conviver junto. Orgulho, espírito altivo, elitismo espiritual, né? E essas coisas não fazem parte das pessoas que conhecem o ser de Deus. Então, quanto mais a gente conhece a natureza de Deus, mais nós somos humildes, mais nós nos auto-menosprezamos, mais nós nos colocamos no lugar de pó, mais nós adoramos a esse Senhor e mais a gente exalta esse Senhor que está no céu. Então, soberania de Deus tem tudo a ver com a nossa prática de vida, né? Com a nossa submissão a esse Senhor. A soberania de Deus, ela está a compreensão dessa doutrina, certamente ela deve produzir em nós espírito de humildade. Então, o pastor que é metido a besta, você que é metido a besta porque é pastor, você tem que deixar de ser metido a besta. Você tem que ser um servo em Jesus Cristo. Você tem que servir ao Senhor com alegria, como Jó serviu, como Isaías serviu. Você que talvez é diácono, é obreiro, é missionário, metido a besta, você também precisa deixar de ser metido a besta, achar que é alguma coisa, porque na verdade nós não somos nada. A soberania de Deus mostra que nós somos pecadores. Nós estamos, na verdade, dentro de uma natureza caída e nós somos pó. E se não é o Senhor sobre a nossa vida, se não é a graça de Cristo sobre a nossa vida, nós não poderíamos fazer nada no reino de Deus. Então, quero aqui dizer para você o seguinte, que a aplicação sobre as doutrinas da Bíblia, principalmente sobre a doutrina da soberania de Deus, essa aplicação ela precisa acontecer na nossa vida, senão não vale nada a gente ficar aqui falando sobre essa doutrina. Isso não vale nada se nós não começarmos a viver isso. Seja pó, porque você é pó, ou melhor, compreenda e viva como pó, porque você é pó. Se submeta a esse Deus que é soberano e que está acima de você. Tire essa ideia louca, talvez, que possa subir ao seu coração, de que você tem direito a alguma coisa, de que a sua casa que você comprou veio pelos seus esforços. A sabedoria que você tem é porque você estudou. Tudo isso provém de Deus. E todas as coisas boas que nós podemos produzir provém do Senhor. Por isso que na nossa atitude deve ser uma atitude semelhante à de Jó, quando ele se depara diante da soberania de Deus, e a nossa atitude também deve ser como a do profeta Isaías. E reconhecemos que somos pobres pecadores e que nós podemos ser consumidos diante da soberania de Deus. Então, fica a dica aí. Não fique só no campo teórico. A gente está estudando aqui, mas não é para que o nosso estudo fique apenas no campo teórico. A gente precisa viver isso. Eu quero aqui também trazer mais um texto para você, o texto de Daniel. Esse aqui é um pouquinho mais comprido, mas a gente lê aqui com paciência. Vamos dar uma lidinha aqui no texto de Daniel. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas
como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Fiquei sem forças e muito pálido e quase desfaleci. Daniel 10, de 5 a 6. Daniel, ele fica o quê? Sem forças. Ele quase morre. Ele quase desfalece. E por quê? Porque Daniel experimentou uma gotinha através da sua visão da soberania de Deus, de quem que Deus era. Aqui a gente sabe que é uma representação de Jesus, e o livro de Daniel está diretamente atrelado ao livro de Apocalipse, e a gente vê essas características dessa manifestação tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, e a gente acredita aqui, de fato, que Daniel teve uma visão ali do Cristo. Então, qual que é a atitude de Daniel diante daquilo que ele viu? A atitude de que estou desfalecendo diante dessa majestade, diante da glória, da visão, da soberania do Senhor. Perceba, mais um exemplo de que, de fato, a gente tem que ter uma condição de que nós somos muito pequenos diante desse Senhor, que inclusive a gente ensina, que a gente vive, que a gente experimenta, que fala conosco. Mesmo esse Deus que está revelado na Bíblia, a sua revelação, o conhecimento que nós temos dele, aquilo que a gente experimenta dele, aquilo que a gente vive com ele, tudo isso é uma pitadinha de Deus. Na verdade, nós não temos a compreensão de quem esse Deus é. Nós não temos uma compreensão plena de quem esse Deus é. A gente sabe quem é Deus, a gente experimenta Deus, a gente escuta, a gente ouve, a gente vê, mas a partir da pequena revelação que ele deu de si mesmo a nós. Deus é muito maior daquilo que nós pensamos, daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós vemos. Esse Deus é muito maior do que tudo isso. Esse Deus é muito maior do que aquilo que a gente percebe dele. Deus é muito maior do que todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje. Deus é maior que a pandemia. Deus é maior do que tudo aquilo que nós estamos vivenciando. Deus é maior que o desemprego, do que a falta de dinheiro. Então, quando a gente tem a real compreensão de quem é Deus, da sua natureza, aí a gente vai viver a partir da compreensão que nós temos dele. E aqui agora também, eu quero abrir uma aplicação mais direta. Não podemos dizer que conhecemos Deus se nós não vivemos de acordo com esse conhecimento que a gente diz que tem. Não podemos viver de forma díspare. Então, para dizer que a gente conhece Deus, a gente deve viver aquilo que esse Deus é, ou pelo menos nos esforçarmos a viver aquilo que ele diz para que nós devemos fazer. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas professarem a fé em Jesus Cristo, é muito comum as pessoas consumirem cristianismo, mas num primeiro momento é muito comum também essas pessoas ou deixarem a Igreja de Cristo, ou mesmo elas perderem o seu fortalecimento na fé por conta de um soprinho que a vida deu. E é soprinho pequeno, viu? Não é soprinho grande não. Às vezes uma sopradinha pequena, as pessoas elas já perdem ali o equilíbrio e deixam de viver esse Deus que professavam que conheciam.
Isso, na verdade, mostra que essas pessoas nunca viveram, ou pelo menos nunca conheceram de fato esse Deus que dizem que conhecem. Porque quem conhece Deus de forma genuína, a gente vai ver daqui a pouquinho, vai obedecer ao seu Senhor. E quando nós falamos em responder à soberania de Deus, nós não estamos falando que essa resposta é um peso sobre nós. Nós estamos dizendo que a resposta, as aplicações e as implicações que a soberania de Deus traz sobre nossa vida deve produzir alegria, deve produzir tranquilidade em nosso coração. Ok? Eu tenho aqui mais um slide para mostrar para vocês e uma perguntinha para que a gente possa, de fato, fazer uma aplicação sobre a soberania de Deus na nossa vida. Qual deve ser nossa atitude diante da soberania de Deus? Eu elenquei aqui algumas que eu achei principais e a gente vai comentar de forma geral também sobre essas implicações. Qual deve ser a atitude nossa atitude diante da soberania de Deus? Temor ao Senhor, obediência, resignação, segurança, adoração e culto. Temor, obediência, resignação, segurança, adoração e culto. Precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. E como é que você sabe quando você teme ao Senhor? Quando você pensa 2 vezes ou 3 vezes antes de pecar. Então, nós pecamos, ao pecar de forma consciente, o Espírito Santo vai dizer ao nosso coração o seguinte: o que você está fazendo, de fato, é o que Deus quer que você faça? Porque ao tentarmos pecar, o Espírito Santo de Deus, ele vai produzir em nós temor ao Senhor. Só se esforça em não pecar aquele que teme ao Senhor. E aquele que vive pecando não teme ao Senhor. E aquele que não teme ao Senhor não o conhece, não conhece a sua soberania, não conhece quem é Deus e qual é o seu lugar. A outra palavrinha lá que a gente vai trabalhar é obediência. Falamos um pouquinho sobre temor e vamos falar agora um pouquinho sobre obediência. Obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é uma reação que nós temos diante desse Deus que a gente conhece. Então, o que é obedecer ao Senhor? Fazer aquilo que Deus pede para que a gente faça. Eu me lembro que algumas vezes eu não quis obedecer o meu pai, eu me lembro que algumas vezes, não poucas, eu não quis obedecer a minha mãe. E a ideia, às vezes, que a gente tem de obediência é uma obediência que traz desprazer em nós, né? Eu me lembro uma vez que minha mãe me forçou a lavar a louça. Foi um dia terrível para mim, porque eu não gostava de lavar louça, não imaginava que eu pudesse lavar louça um dia. E o sol estava claro lá fora, me lembro como se fosse hoje. Meus amigos brincando de bola lá na rua e eu lavando louça. Aquilo para mim foi um castigo e eu associava obediência a castigo. Quando a gente obedece ao Senhor, nós não estamos recebendo um castigo dele. Muito pelo contrário, a obediência produz em nós alegria e plenitude de vida. Vou dar uma dica aqui para você. Queria falar uma coisa para você aqui. Não fique chateado comigo se talvez você pensa diferente do que eu vou falar. Você sabia que Deus não quer a sua ajuda? Deus não quer... Você sabia que a igreja não quer sua ajuda? Você sabia que o reino de Deus não quer sua ajudinha? Deus não quer que você ajude a igreja. Deus não quer que você ajude seu ministério. Deus não quer que você ajude seu pastor. Deus não quer que você ajude o reino de Deus. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele pediu para você obedecer. E quando você começa a obedecer ao Senhor e não ajudar o Senhor, não dar uma mãozinha, você começa a ter alegria de vida e plenitude. Por quê? Nós só podemos ser felizes se nós obedecermos ao Senhor.
A obediência ao Senhor está diretamente atrelado ao exercício dos dons espirituais que Deus deu para a gente. Ok? Então, quando nós obedecemos, quando nós fazemos aquilo que o Senhor pede para que a gente faça, nós não fazemos isso e recebemos em nós um peso como se fosse um castigo. Tem muito crente que vai para a igreja que essa quer castigo. Tem muito crente que vai para a igreja, às vezes, para exercer uma função no corpo de Cristo e acha que aquilo é um peso, é um castigo, né? Ah, de novo eu estou na escala, de novo eu vou fazer isso. Querido, pare de fazer aquilo que Deus não pediu para que você faça. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque Deus não quer uma ajudinha, Deus não quer uma forcinha. Deus quer que você obedeça a Ele. E quando você faz as coisas obedecendo ao Senhor, você faz isso de forma o quê? Prazerosa. De forma prazerosa. Né? Ontem mesmo eu tive uma experiência com os irmãos e nós saímos da igreja mais de meia-noite. E eu pude perceber ali os irmãos fazendo o trabalho de Deus de forma prazerosa. E a gente precisou ir embora porque eu falei para a turma, vamos para casa, tá tarde. E assim, as pessoas lá dispostas a continuar o trabalho, enfim, por quê? Porque não estavam ajudando o reino de Deus, não estavam ajudando o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam obedecendo a missão que Deus deu para eles. E quando a gente obedece o Senhor, quando a gente conhece o Senhor, nós começamos então a ter prazer na obra de Deus. A alegria e o prazer é um forte indicativo de que você de fato está obedecendo ao Senhor naquilo que você está fazendo. Deus não quer uma ajudinha. Deus quer que você obedeça a Ele dentro daquilo que Ele pediu para que você faça. Não é legal isso? Então, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente conhece Deus, quando a gente começa a temer ao Senhor diante da sua soberania, a gente também vai produzir obediência em nosso coração. E não é aquela obediência forçada que eu precisei fazer com minha mãe pedindo para eu lavar a louça. Lembra lá da minha mãe mandando eu lavar a louça? E eu estava ali bravo, eu estava ali querendo me desapegar daquilo, porque aquilo era um castigo para mim. Obediência ao Senhor, a obediência ao Senhor não produz em nós um sentimento de castigo. A obediência ao Senhor produz em nós um sentimento de alegria. Se você não está tendo alegria naquilo que você está fazendo no corpo de Cristo, e quando eu falo corpo de Cristo, a igreja, né? Se você não está tendo alegria naquilo que você está produzindo no corpo de Cristo, talvez você não esteja obedecendo ao seu Senhor. Talvez você está fazendo qualquer outra coisa, menos obedecer a Deus. Porque quando a gente obedece a Deus, nós fazemos as coisas com alegria. Amém? Então, não ajude. Faça o que Deus pediu para que você faça no reino de Deus para ser alegre. Vamos voltar lá, a outra palavrinha? A outra palavrinha de hoje é a resignação. Resignação é subserviência. É você se submeter a esse Senhor. Quando a gente conhece Deus, quando a gente sabe que Deus pode todas as coisas, quando a gente sabe que Deus faz tudo aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, e Deus não tem que dar satisfação nenhuma para ninguém, ok? Quando a gente sabe que nós somos pó, quando nós sabemos que nós somos pó, quando nós sabemos que nós somos pecadores, quando nós temos uma atitude de Jó, uma atitude de Daniel, quando a gente tem uma atitude de Isaías, nós precisamos ter subserviência no Senhor. Nós precisamos ter resignação. É aquela ideia de se submeter ao Senhor como escravo. Nos colocarmos no lugar de servo, né? no lugar de escravo. Quando a gente aceita Cristo como um Salvador, nós deixamos de ser escravo do pecado. Agora a gente começa a ser o quê? Livre. Ok, mas o que significa ser livre? Livre para fazer o que quer? Não. A gente não é livre para fazer o que quer. A nossa liberdade é uma liberdade
que está diretamente ligada à nossa outra escravidão, que é a escravidão em Cristo. Então, quando nós falamos que nós somos livres do pecado. O pecado não reina mais sobre a vida do crente. O crente ainda continua a pecar, mas o pecado dele não reina mais sobre a sua vida, mas agora ele se torna escravo de Cristo. Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos Deus, sabemos quem Deus é, qual é o local de Deus, qual é o nosso local, qual é a sua natureza, nossa natureza, qual é o papel de Deus, o nosso papel, nós agora somos o quê? Subservientes ao Senhor. Nós agora entramos num processo de resignação. Nós agora entendemos que nós somos meros escravos do Senhor e que nós devemos total obediência a Ele. Então, olha que interessante, né? Isso muda. Nós estamos falando aqui de implicações, tá? Deus é soberano e legal. E o que essa doutrina tem a ver com a minha vida? Tem a ver de que você precisa agora ser escravo desse Senhor, fazer a vontade dele, percebe? Fazer a vontade dele, se submeter àquilo que ele quer que você faça. Então, crente não pode ficar por aí vivendo a vida que quer, fazendo aquilo que quer, da forma que quer, pensando como quer, de acordo com as suas teorias. Porque crente não é um bicho livre, não. Não nesse aspecto da soberania. No aspecto do pecado, sim. Crente é livre do pecado. Mas ele é livre do pecado, uma vez que agora ele é escravo de Deus. Então ele tem que se submeter a esse Senhor. Você tem se submetido ao Senhor? Você tem temido ao Senhor? Você tem se humilhado ao Senhor? Você tem se colocado como escravo do Senhor diante daquilo que você compreende de vida cristã? Ou você tem vivido uma vida para você mesmo? Ou os seus projetos, eles são projetos seus que você, na verdade, não entregou na mão do Senhor? É uma pergunta que nós precisamos responder, na verdade. Vamos lá para outra palavrinha de hoje. Nossa atitude diante da soberania de Deus, ela deve produzir em nós o quê? Segurança. Segurança. Vou lembrar aqui de novo do livro do John Piper, Coronavírus e Cristo. Esse velhinho, pastor velhinho, ele recebe um diagnóstico de câncer, ele começa a escrever o seu livro falando sobre isso, né? Ele recebe um diagnóstico de câncer e ele entende que o Senhor falou com ele o seguinte: Piper, eu estou com você na vida ou na morte. Eu estou sobre qualquer diagnóstico médico. Então, os diagnósticos e as probabilidades, elas não têm efeito nenhum sobre a minha soberania. Piper disse o seguinte, que ouviu Deus falar com ele. Olha que interessante, mas ele vai fazer uma menção de como que Deus falou ao coração dele, através da Bíblia. Ou seja, ele já conhecia Deus, já sabia que Deus era soberano, né? Na verdade, Piper é um mestre nessa doutrina da soberania de Deus. Piper já conhecia o Senhor. E quando ele conhece o Deus que ele tem, ele então é inundado por uma grande segurança. Então, para o Piper, olha só, ele estava vivendo o Salmo 23. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Você já pensou em se deparar numa situação em que o exame médico ele pode ser uma resposta positiva às suas expectativas de vida e mesmo assim você é inundado por uma sensação de segurança? Como que isso pode causar na sua vida um impacto tão grande que você agora não tem medo da morte, que você agora não tem medo daquilo que está depois do Rio Jordão, ou depois do Mar da Galileia, ou depois do Mar Vermelho? É a segurança que inunda o nosso coração diante de tudo isso que nós estamos vendo. Querido, olha só,
Nós estamos num momento difícil no mundo, no Brasil, mas o que traz segurança para nós nesse momento é conhecer o Senhor, saber quem nós servimos. Quem mantém você no seu trabalho não é o teu patrão, não é o teu chefe. Quem mantém você no seu trabalho é o Senhor da sua vida. É o Senhor da sua vida. Quem mantém ou não o seu salário é o Senhor da sua vida. Quem dá ou não saúde para você é o Senhor da sua vida. Deus está acima de todas as coisas, por isso a gente precisa ter segurança no Senhor diante das dificuldades que possa acontecer na nossa vida. É difícil da gente se desprender dessa falsa sensação de segurança que a gente tem, né? Na família, falsa sensação de segurança no trabalho, falsa sensação de segurança na conta bancária, falsa sensação de segurança na saúde. Com um estralar de dedos, a gente sabe que a gente pode perder tudo isso a qualquer momento e o nosso chão fazer o quê? Abrir. Quem diria? Eu me lembro que 2019 foi um ano muito difícil. Eu acredito que você também deve se recordar. Muita gente morreu, né? Muita pessoa que estava na mídia, na televisão, morreu. E eu lembro que a gente comentava, a gente não vê a hora de passar 2019, cancela 2019 para a gente começar 2020. Nós nunca imaginaríamos que esse ano de 2020 seria mais difícil ainda do que 2019. A nossa segurança, ela se foi da noite para o dia. No mês de janeiro, fevereiro, não sei exatamente qual mês, não me recordo, o Brasil estava pulando o carnaval. Depois, a gente estava trancado em casa com medo de morrer. Por quê? Porque nossa vida, como diz Tiago, é como um vapor. Por isso que nós precisamos compreender a natureza de Deus, saber que Ele é soberano, que está sobre todas as coisas, para que a gente possa o quê? Não só compreender, mas repousar e sentir segurança nesse Deus. Assim como John Piper sentiu e sente, assim como eu sinto pela fé, eu também estou dizendo aqui que você sente a segurança de Deus. Então, é a hora da gente descansar. A gente corre com tanta coisa, mas Deus pede para que a gente descanse. Aquietai-vos o coração, porque nós sabemos que Deus, Ele é o Senhor que governa todas as coisas. Deus governa a harmonia e Deus governa o caos. Mesmo no caos, Deus está governando o caos. As coisas não estão acontecendo porque simplesmente auto-aconteceram. Há um plano de Deus na humanidade, um plano eterno de amor sobre aqueles que Ele derrama sua graça, do qual, graças a Deus, eu acredito que pela fé você é contemplado, que está acontecendo nesse momento. E louvado seja Deus por isso, isso nos traz segurança. Por isso que segurança de salvação, nós podemos afirmar que existe sobre a vida do cristão, sobre a vida do crente. Por quê? Porque a segurança não repousa nas forças do próprio crente. A segurança de salvação, ela repousa nas mãos do Senhor. É por isso que nós acreditamos na doutrina da perseverança dos santos. O que significa isso? Que uma vez que você é salvo em Cristo, você já tem um céu garantido e não há nada que você possa fazer para perder a salvação. Nada. E isso está na Bíblia. A Bíblia nos ensina isso. E por quê? Porque a salvação não está na nossa mão. A salvação não está na mão do homem. A salvação está na mão de Deus, porque se tivesse a salvação na nossa mão, você podia ter certeza, a gente não conseguiria ganhar a salvação em nenhum momento. A teologia arminiana, ela diz o seguinte, que você precisa permanecer na graça e ser fiel, porque na segunda-feira, você obedecendo ao Senhor, você está salvo, mas na terça-feira, se você cair em pecado, você perde a salvação. Isso, a teologia arminiana, ela vai dizer que você tem força em si mesmo para fazer a manutenção da sua salvação. E nós não temos força em nós mesmos. A palavra de Deus
nos diz isso, aquilo que a gente já estudou aqui não diz isso, que nós temos força em nós mesmos para que a gente possa ser salvo. Só o Senhor pode dar salvação a nós. E louvado seja Deus por isso. E glória a Deus por isso. Então a gente precisa repousar o nosso coração e ter tranquilidade. Qual é a sua situação hoje? Saiba, querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, acalma o teu coração. Tenha segurança no Senhor, porque Ele está trabalhando nesse exatamente. O mundo está conspirando a seu favor. Lembra lá? Na morte ou na vida, Deus está contigo. Amém? A soberania de Deus, ela promove segurança no nosso coração. Mais uma palavrinha para a gente terminar. Adoração e culto. Qual deve ser a nossa atitude diante da soberania de Deus? Eu coloquei aqui duas palavras que são similares, né? Adoração e culto. Adoração e culto. Quando a gente pensa em culto, é lógico que a gente está lembrando lá dos nossos encontros presenciais. Não só isso, né? Mas também isso. Como é bom e quão prazeroso nós temos os nossos encontros presenciais. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você já ouviu essa expressão, né? Desigrejados. Existem muitas pessoas que não vão para a igreja hoje. Elas não acreditam nesse sistema de você... nesse sistema religioso, porque é um sistema religioso, de você precisar frequentar e ser fiel a uma comunidade local. E por que isso acontece? Eu não quero aqui dizer, do ponto de vista bíblico, eu não quero fazer uma apologia às nossas reuniões culticas, porque não é o momento para isso, eu até poderia fazer, porque a Bíblia nos respalda para isso, mas quando uma pessoa ela não vê necessidade, perceba, querido, ela não vê mais prazer em adorar o seu Senhor, em cultuar ao seu Senhor, em reunião de adoração com seus irmãos, essa pessoa, o nome técnico para isso, pelo menos que os universitários dão, são os desigrejados. São pessoas que são crentes, mas estão dentro da sua casa e acreditam que fazer parte de uma igreja não é algo fundamental para a vida. Essas pessoas, na verdade, elas não conhecem a natureza de Deus. Elas não sabem de quem é Deus e de quem nós somos. A gente precisa lembrar que Deus é três, ok? Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Só existe um ser, ok? Só existe um ser divino. E esse ser divino, nós podemos contemplá-lo nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma comunhão dos eternos três. E eu vou ser redundante aqui. Desde a eternidade há uma comunhão dos eternos três, porque Deus é amor. É uma pessoa se dando em amor à outra desde a eternidade. E nós somos uma expressão da Trindade. Nós somos pessoas relacionáveis. Por isso que é importante que a comunhão da igreja se mantenha. Por isso que é importante que nós entendamos que igreja não é um local onde a gente vai consumir alguma coisa, mas igreja somos nós, é o corpo de Cristo, do qual nós precisamos juntos adorar e prestarmos culto ao Senhor. A compreensão da soberania de Deus leva diretamente nós adorarmos e nós prestarmos culto a esse Senhor. E não é, eu volto a dizer, querido, não é culto à família, não é culto à propriedade, não é culto à saúde, não é culto às bênçãos, é pelo simples prazer de nós irmos na igreja e cultuarmos ao Senhor. A pregação do Evangelho, ela é uma expressão clara de adoração e culto. Os hinos de louvores, eles devem de fato adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor e não a nós mesmos. Ok? Por isso que a gente precisa, quem é da equipe de louvor, quem trabalha com louvor, quem é ministro de louvor, quem tem esse dom que Deus deu da música,
da adoração, precisa entender que as nossas canções ao Senhor, elas devem ser mais o quê? Verticais do que horizontais. Então, quando a gente vai para a igreja, a gente tem que pensar o seguinte: nosso repertório tem que ter músicas na sua essência de que exaltem o nome de Deus e não que busquem para nós algum tipo de coisa. Algo como aquela música, enfim,